Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Aberto. E hoje estou aqui com o Claudinho Pires. Olá, pessoal. Hoje o papo é muito legal. Nós vamos falar aqui de algumas coisas que você quer saber sobre saúde. Muito bem. Por isso que você está aqui, né? Porque saúde, Saúde, tá né? velhinho, Pra então você tem que cuidar da cuidar. minha. Você também tá novinho também, né? Olha, eu tô levando ali a minha vida, né? Olha, tô com duas feras hoje aqui para falar sobre vários assuntos. Eu tô aqui com o Dr. Marco Antônio, infectologista, sensacional. Ele fez residência no Emílio Ribas, pós-graduado na USP Getúlio Vargas. O homem é bom, hein? O homem é bom. Especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Prazer imenso tê-lo aqui. Ele também é CEO da clínica Infectus Vacinas também. Prazer, doutor Marco Antônio. Tomar um tempinho na sua agenda para poder dar uma chegadinha aqui com a gente e ter esse papo aberto. Estou com a nossa convidada, a nossa querida Cláudia Solimene, também enfermeira há 31 anos. Olha que carreira, hein? Não manja nada, hein? Meu Deus do céu. Especializada em enfermagem na saúde do adulto institucionalizado pela USP. Vai vendo, Cláudio. Pós-graduada também, docente e pesquisa de ensino na área de saúde, ciências humanas e educação da Unimes. Outra fera. Por mais de 10 anos, teve um colégio de escola de enfermagem de Solimene, que teve um grande sucesso em toda a região, formando profissionais que até hoje se recordam muito bem dessa carreira. Bem, vamos começar o nosso bate-papo, doutor Marco Antônio. Mais uma vez, obrigado por sua presença. E vamos falar um pouquinho do que o senhor prefere começar a falar, doutora. Aqui o senhor é que manda. A dengue, eu tenho Covid, a nova cepa da Covid, o Cláudio está morrendo de medo, né? Eu tenho aqui o plano, eu tenho a temporada de cruzeiros marítimos. Por onde nós vamos começar, doutor? Eu estou à disposição. Primeiro, agradecer o convite, agradecer o convite aí do bate-papo, Claudinho, Cláudia. É muito gratificante estar aqui no programa e participar aqui para divulgar isso aqui na nossa Baixada. Importante, né? E o papo aberto aí, vamos começar. Depois de um carnaval ainda, né, doutor? Meu Deus. Se faz muito necessário. Claudinha. Também agradeço pelo convite, a presença do Dr. Marco, já conheci há muitos anos. João, Claudinho, Cláudio. E sou muito grata pelo convite. Vamos lá. Ao desafio. Olha, vamos começar com a dengue, doutor. Como é que está a dengue aqui na nossa região do litoral paulista, agora com essa onda de calor que teve, enfim. Teve um problema no Guarujá também, né? Inclusive, né? Sim, a dengue é um grande problema de saúde pública, porque ela já está estabelecida no país, na América Latina, e tem infelizmente, né? Para o mundo inteiro, né? O que chama atenção é que agora está vendo de novo o tipo 3, então, quando você tem um espaço epidemiológico de epidemias grande, então você tem uma suscetibilidade maior em determinada faixa etária, né? E isso causa uma preocupação. Então você deve ter hoje uma faixa etária que está mais suscetível, porque não entrou em contato ainda, porque tem dengue tipo 1, 2, 3 e 4. E você ainda não entrou e libera aquela faixa etária com risco maior de ter o contato, porque não teve contato, por exemplo, com o tipo 3. Então você pode ter uma maior complicação. Doutor, para o pessoal que está em casa, fala para a gente o tipo 1, 2 e 3, por favor. Eles são tipo 1, 2, 3 e 4. Eles são... A gravidade. A gravidade é a mesma. É a mesma. Quando você tem um tipo, você não tem do outro. Mas quando você tem a segunda episódio de dengue, você pode ter um fator mais complicante, né? Tem um dado bem polêmico agora, porque já saiu uma vacina que você toma 2 doses e que você tem uma certa proteção, né? Eu até escrevi um artigo na Tribuna que a gente pode discutir. É uma questão muito polêmica, porque a maior gravidade são acima de 60 anos, 65 anos. E a vacina foi liberada pela Anvisa até 60 anos. 2 dias antes de ser liberada a vacina, o presidente da República, o atual presidente da República, tomou a vacina. Para liberar com 78 anos. E aí eu escrevi um artigo dizendo o seguinte: se ele tomou a vacina, mas tomou off-label. Essa vacina off-label deveria ser liberada também para que os médicos
pudessem também utilizar naqueles pacientes que têm comorbidades graves, como diabetes grave, hipertensão grave, acima de 60 anos, o médico, em conjunto com o paciente, poderia estar utilizando também. Mas até hoje não foi liberado, não. Só para o presidente. Ele acabou tomando, e a alegação é que ele tomou numa clínica 2 dias antes de pegar todas as vacinas, tirarem das clínicas particulares e levarem para o SUS. E o limite de tomar no SUS estava de 10 a 14 anos até pouco tempo. Agora que estão ampliando um pouco mais, porque as campanhas não estão sendo devidamente colocadas, porque vacina sempre quando são 2 doses, em questão de saúde pública, elas são mais difíceis, né? 3 doses mais difíceis ainda, porque a população toma uma, depois não vai, não toma outra. Não tem aquela regularidade, né? E eles acabaram fixando entre 10 a 14 anos, porque seriam o segundo grupo mais grave, mas o primeiro grupo mais grave continua sendo os maiores de 65 anos. Cláudio. Só o presidente tomou, eu já não posso tomar, posso tomar, né? Não pode. Eu não posso dar off-label do mesmo jeito que você alega para ele. Eu não posso fazer isso para você. Quer dizer que eu tenho que virar presidente para poder tomar, né? Que absurdo, viu? Ô, Cláudio, tem eleições por aí. Eu só não estou falando. Eu escrevi e coloquei público isso. Sério, né? A coisa é muito séria, né? Bem relevante. Enquanto não estiver no Programa Nacional de Imunização, né, a gente não pode oferecer em grande número de faixas etárias. Então, né, precisa estar liberado no Programa Nacional de Imunização. Eu até coloquei que não seria colocado nas policlínicas, no CRI, né, no Centro de Referência Imunobiológicos Especiais. Então seria colocado em casos especiais. Existem casos específicos que, né, são de encaminhamento das unidades de atenção primária, que é verificado a necessidade de ter essa especificidade na medicação. Algo que seja específico, que não seja para todos, né? Porque o SUS, ele contempla, né, as questões de equidade. Então, muitas vezes você não tem nem isso está liberado. Então, o maior desafio na vacina da dengue é a conscientização dos pais, né, doutor? E que a gente consiga. Só que nós temos um público que pode vir a ter o vírus que foi anterior. Eu, por exemplo, tive 2 tipos. No segundo eu já tive uma complicação, né? Que aí já mexe com questão de plaquetas, né? Imunológicas. Então eu peguei aquela primeira de 2000 e pouco, né? Foi tive a outra. Eu falei, meu Deus, eu não posso ter a terceira. Quer dizer que nós vamos ter que esperar, então, primeiro acontecer alguma coisa com esse povo de acima dos 60 anos para o pessoal começar a se coçar? Não, já está acontecendo, né? Se você pegar os dados epidemiológicos, e se você pegar aqui, se tiver uma epidemia, você vai ver que a mortalidade está localizada nessa faixa dos 60 para cima, pior ainda para os 65 para cima, e com comorbidades, né? Então, fulano tinha diabetes grave, fulano tinha lúpus grave. Não justifica. Então, se a gente tem a vacina e na Europa ela está liberada sem idade, por que aqui a gente tem esse limite? Quer dizer que nós estamos inventando desinformação aqui, né? Essa vacina está liberada na Europa sem limite de idade. Sem limite de idade. E aqui no Brasil ainda tem limite de idade. Porque a Anvisa baseia-se em trabalhos científicos, né? Eu não sei como é que foi lá. Então, existem técnicos maravilhosos lá, pessoas muito capacitadas e responsáveis. E eles são muito responsáveis com isso. Então eles liberaram até onde eles conhecem, até os 60 anos. Só que quando foi tomada fora dessa recomendação, quando ela foi tomada fora dessa recomendação, ela deveria liberar para que os médicos tivessem isso através do CRI, para que também utilizassem. Se pode se utilizar off-label, mas foi na clínica particular, mas hoje tiraram das clínicas. Não tem as clínicas, não tem vacina suficiente. Tem esse intercâmbio, essa troca de informações entre os institutos europeus com a nossa Anvisa?
Tem, mas cada um é autônomo para. Sim, não estamos falando de autonomia, estamos falando em troca de informações, né? A Anvisa Porque lá está liberado e aqui não. Eles baseiam muito nos trabalhos, né? Ah. Lá eu não sei até onde que eles utilizaram essa forma de falar, não, aqui está liberado. Tá. A pessoa assume o risco, determinada idade, aquela vacina pode não fazer o efeito esperado da pesquisa. A pesquisa foi até os 60 anos. Ela não foi a mais. Mas na Europa falou, se você pagar, se fizer, você pode fazer. Entendi. Existe essa discussão. E com certeza, se tivesse acontecido algo contrário, né, alguma situação de emergência que fosse obrigado eles retirarem isso, de estarem dando para as pessoas acima de 60 anos, eles já teriam tomado essa atitude lá, né? A Cláudia sabe até mais. A gente tem outras vacinas em que elas começaram com 3 doses, foram para 2, depois foram para 1, né, Cláudia? Foram fracionadas? Porque vão saindo trabalhos científicos e vai se adequando a resposta. Então, possivelmente não existe trabalho científico suficiente dizendo que tem efetividade acima de 60. Então poderia, em termos de saúde pública, ser um desperdício de dinheiro. Na questão da gestão pública, principalmente no Brasil, né, no governo federal, precisa ter índices né, maiores, porque nós estamos muito tempo aqui. Claro que a gente tem pesquisas, né, doutor, mas imagina a Europa. Então, assim, a nossa atenção primária é totalmente diferente da atenção primária deles lá na Europa, por exemplo, Portugal, né, o atendimento é diferenciado. Então, todos têm direito à saúde, né, tem um X que eles pagam lá, e aqui não, a gente tem níveis. Sim. E a gente depende das ações programadas, a gente depende de dados epidemiológicos, a gente depende, né, de aceitação, né? Tem umas questões aí. Complicado, hein? Doutor, vamos passar agora para a questão da Covid, essa nova variante aí do coronavírus aí. O Cláudio está super preocupado, né? Para menos, né? Você também. Não, eu tô mais tranquilo. Né? Não, nós estamos ali, ó. Estamos ali, Nós né? estamos ali, ó. Tem essa não, estamos ali. Há uma possibilidade, há um risco dessa nova cepa aí ser tão grave como foi a primeira onda, ou seja, vamos ter outra onda de Covid, de isolamento. É sério, né? É uma preocupação assim que todo mundo fica se perguntando, né? Então, João, eu vou ser sincero, quando começou essa história do Covid lá atrás, 2019, ninguém acreditava que ia acontecer o que aconteceu. É verdade. Não teve um especialista que falasse, nem uma Mandiná aí, nem com as melhores profissões do mundo que chegasse a falar, não, vai fechar tudo. Então, assim, a gente nunca sabe. Não é só Covid, né? Existem vários vírus respiratórios. Nós estamos agora em plena época de vacinação do H1N1, né? Dos influenzas, e as pessoas morrem de influenza também. É que Covid ficou na marca de todo mundo. A preocupação, a gripe aviária, que a gente tem que lembrar também, a gripe suína, que a gente também tem que lembrar. Sim. Tudo isso trouxe impacto, que a gripe espanhola trouxe impacto para o mundo. E aí, a gente sempre fala, não, é a nova cepa, a nova cepa. Eu nunca me preocupei com os pacientes e dizer, olha, é uma nova cepa. A minha preocupação é a seguinte, você tomou todas as vacinas que estão disponíveis no serviço público? Não, doutor, não tomei. Vai lá e toma. Depois a gente vê se resolve ou não resolve. Até que os estudos, né, eles comprovam que a própria vacina da Covid, a atual, ela já tem uma amplitude para qualquer variante de vírus, né? E aí, quando vem uma doença como essa, que pegou todo mundo de surpresa, as outras parece que são em segundo plano, terceiro plano. Só que aí, o que aconteceu? Quando diminuiu a questão da pandemia, né, que os números foram diminuindo, as outras doenças foram aumentando. Aquelas que a gente já estava cuidando há muito tempo, começou a subir. Entende? Porque as pessoas começaram a se preocupar muito mais com o que é mais alarmante do que o que já era tradicional em se fazer, né? De prevenção, né? E a Cláudia sabe disso. Quem for no posto de saúde, eu vim tomar a vacina do Covid. Tem que tomar do H1N1 também, da gripe. Mas lá eles não informam que a pessoa tem que tomar?
o vírus, né? Porque o vírus vai fazendo mutação durante todo o período. Aí fica nova. Mas isso está disponível e é informado ao paciente? Sim, Nós temos, o Programa Nacional é um dos mais top do mundo. O SUS é o nosso, do Programa Nacional de Imunização. Só que o nosso país também foi desenvolvendo. E aí tem vacinas que foram mudadas, crianças que não precisam tomar mais doses, tomavam-se 3, 4 doses, né, de uma determinada vacina. Não, agora elas já estão juntas, né? 5 em uma, 6, 7 em uma, né? Exatamente. Justamente porque a gente tem um número... São as conjugadas. As conjugadas de adesão, né, de mães e pais que acabam levando, né, as crianças. E aí a gente precisa fazer todo um trabalho, né? E existe esse trabalho em todas as secretarias do Brasil, né? Todos os municípios, estados, né? São dados que a gente precisa referenciar ao Ministério. Mas, doutor, na sua larga experiência, é preocupante essa nova cepa? Ela pode virar uma coisa viral, alguma coisa assim mais... Então, João, é isso que eu te falei. Eu não tenho essa bola de... Não dá para saber. O que eu posso te dizer é o seguinte, hoje existe muito mais policiado, porque naquela época já existia. Não tinha dado nenhum. Né? Não, tinha. É que lá na China eles esconderam a informação. Opa, olha aí. Isso todo mundo sabe. Estava morrendo gente lá, esconderam a informação. Quando teve o feriado chinês, né, com relação ao pessoal sai da Europa, sai de tudo, vai para a China, quando eles voltaram, é isso que... Até parece que o médico que denunciou morreu. Então, a gente sabe disso. Dentro disso, nós temos o serviço sentinela de doença respiratória. Então, cai no pronto-socorro aqui em Santos, eu acho que Santos também tem alguns lugares, que eles pegam a secreção, pegam o sangue e mandam, vai através de Dolfo-Lutz, para saber se tem um vírus novo, uma cepa nova que está causando aquele problema. Na verdade, o que nós temos para fazer hoje para que isso não aconteça? Vacinar. Está disponível. O princípio de tudo, os né? Os protocolos estão abertos e as unidades básicas de saúde estão abertas. Estão abertas e existe toda essa questão, né, do serviço sentinela e a vigilância, ela é constante, né? Então, qualquer caso diferente já são dados notificados. Eu queria fazer uma pergunta, que serve para os dois, mas acho que a Cláudia também tem esses números. O pós-Covid teve muita desinformação e muita lenda, onde as pessoas estavam preocupadas em tomar vacina e de repente, por causa da desinformação, muitas pessoas deixaram de tomar vacina e muitas falam em não tomar. Teve uma diminuição hoje, principalmente nos postos de saúde, em as pessoas se vacinar? Eu vou te ser sincero, existem algumas pesquisas que realmente apontam isso, mas eu acho que falta muito também, falta de informação. As pessoas hoje, na minha época, não tinham celular. Sim. Então, vem informação falsa. Mas se você tiver uma informação maciça do governo, seja ele municipal, federal, estadual, e as pessoas acreditarem no governo, sim, faz. Vamos falar, não, essa informação é falsa. E aí, o que está faltando são informações maciças com relação à saúde pública. Pouco investimento com relação aos serviços de informação, como aqui está acontecendo agora, para a gente desmistificar o que é mentira. Mentira sempre existiu no mundo. Sim. As tais fake news, né? A gente sabe disso. Mula sem cabeça, o Saci Pererê, não sei o quê. A gente acreditava naquela história, mas alguém um dia chegou pra gente e falou, olha, não é isso. Quem falou pra gente que não era aquilo? Alguém que tinha credibilidade pra gente. Sim. Então o poder público tem que ter credibilidade. Quando ele tem credibilidade e ele dá informação, a população aceita. Está faltando uma campanha de esclarecimento. Pronto, né, João, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Falar que o outro está só falando mentira é ficar no poder público sentado e dizendo, está acontecendo isso por causa de muita fake news.
Então vamos investir de uma forma que a gente... Vamos passar a informação correta, né? Correta, vamos botar investimento em cima disso. É isso, Cláudia? Eu tô nesse meio, né? Eu trabalho na saúde, sou enfermeira, então, assim, a gente luta. Então, eu fico nos dois lados, como educadora e como, né, enfermeira que trabalha na educação permanente, junto aos servidores públicos e também indiretamente para os munícipes. É uma luta. Eu falo pelo exemplo, né, de Santos, o nosso serviço de vigilância, né, o departamento especializado pela vigilância, eles são incansáveis. A gente tem coordenações, especialistas cada em área de agravos, então estão incansáveis, principalmente quando a gente tem temporada de navios e outras questões, né, e doenças circulantes e o sistema de vigilância. Então a gente tem o site da prefeitura, qualquer local tem informações do dia. Você sabe onde tem vacina, onde não tem, o que está acontecendo, qual o número de Covid, qual o número de dengue, como que está a situação. Você consegue encontrar todos os dados necessários. Em todos os municípios eles fazem isso. Existem carta de serviços, que é uma lei federal, que todo o Brasil tem. Qualquer município que a pessoa clicar vai saber quais são os serviços. Mas o que falta é a informação de que existe a informação. Doutor, e ela entrou num assunto, essa temporada de cruzeiros marítimos, a gente tem uma grande circulação de turistas e de tripulação também, né? A tripulação A estrangeira. tripulação do navio hoje, ela praticamente passa o dia na cidade, fazendo compra, conhecendo os pontos históricos, turísticos, né? E tem ali gente do mundo inteiro. Como é que se coordena? Tem um plano de ação, né, de preparação? Conta um pouco para a gente como é que Santos, né, com esse porto marítimo gigante, como é que é feita essa preparação, desse cuidado, desse público todo circulante aí? Então, eu quando fui médico do Emílio Ribas em São Paulo, 22 anos. E naquela época nós fizemos não fui eu, participei. Sim. Mas o pessoal lá montou lá a Medicina do Viajante, a Associação de Medicina do Viajante. Hoje a Medicina do Viajante é uma realidade, né? O que é a Medicina do Viajante? Quem vai viajar tem que se preparar para viajar. A gente só faz o seguro. Mas não vê o dente, não vê o coração, não faz um check-up antes de viajar, né? E depois, quando volta de viagem, tem que fazer. Então, por exemplo, a gente sabe que doença meningocócica ocorre muito, que as meningites, as doenças respiratórias dentro dos navios, porque eles são confinados, né? É verdade. Então a gente fica lá confinado. As doenças diarreicas, que são doenças de contato também, elas se espalham de forma, principalmente norovírus, se espalham de forma rápida dentro do navio. O pessoal infarta e morre dentro do navio, tem AVC, tudo que teria aqui fora tem dentro do navio, sim, confinado. Então, deveria ter uma recomendação de vacinas antes de entrar no navio, mas sempre lembrando, né, tomar no dia. Porque tem muito paciente que, pessoas que procuram a gente, eu vou viajar amanhã. A vacina vai demorar no mínimo uns 14 dias para começar a fazer efeito. Então, quando você voltar, quando ela está fazendo efeito. Então, esta proteção de recomendações, e seria uma coisa interessante, abrir na região um ambulatório de medicina do viajante. Olha aí. Né? Boa sugestão, hein? Boa sugestão, medicina do viajante. Boa mesmo. A gente tem aí o serviço de doenças infecciosas, a gente tem grandes infectologistas aqui, sim, mas abriu um ambulatório de medicina do viajante. Vai viajar? Vai. Vou para o Mato Grosso. Então você vai tomar vacina da febre amarela. Vou para tal lugar. Junto com o serviço de epidemiologia, você localiza aquela região onde você vai e você fala, agora eu vou de navio. De navio, O navio vai parar onde? Vai parar na Bahia. Na Bahia está tendo uma epidemia de meningite. Então, peraí, vocês vão descer lá? Vão. Então, tá bom, tem que estar todo mundo vacinado.
Essa prevenção é muito importante, né, doutor? Tem que ter essa orientação. E ela é dinâmica, né? A medicina do viajante é dinâmica. O que está acontecendo onde você vai... Para onde você vai, você tem que se prevenir. Recebe as orientações com relação a isso. E, obviamente, você sabe que você vai ter uma antecedência disso, que ninguém vai viajar de um dia para o outro. Não. A salvo que seja de avião, uma situação assim. Mas, nesse caso, seria assim... Ele sabe que tem uma viagem programada de 10, 15, 20 dias, 30 dias, ele já se prevenir naquela região que ele vai visitar. Em São Paulo tem a doutora Ana Paula Veiga, que é santista, infectologista, que é a chefe do Serviço de Medicina do Viajante lá no Emílio Ribas, em São Paulo. Que bacana, hein? O ideal seria, assim, para os 9 municípios, a região, né, porque aí seria uma questão estadual. Muito bem, nós temos um serviço aqui, acho que a maioria dos municípios, mas Santos principalmente, porque tem o porto, então tem todo um trabalho antes da temporada do Rio, aí depois a gente pode convidar, né, a Ana Paula, né, sim, com certeza. Ela tem muito mais informação, mas existem, né, medidas que são tomadas quando começam as temporadas e quando acabam as temporadas. Santos faz dessa forma. Existe a própria medicina própria marítima, né? Mas não tem um centro, né, permanente para todos. Porque, por exemplo, tem pessoas que tem a questão da prevenção e vai lá e toma a vacina bem antes. Não, o outro fala, vou viajar para essas. Aí todo mundo se preocupa, né, doutor? E para dentro quando do tem corpo... que ir para outro país, aí todo mundo corre para tomar as vacinas, e ficam procurando a gente. Como é que eu faço? Eu tenho que apresentar a carteirinha, quer dizer, mas e o tempo que ficou circulando aqui? Tudo que fez aqui no país, né? Então... E desculpa, além da parte municipal que a gente está... Tem a Anvisa, né? A Anvisa que toma conta do porto também, muito bem, né? Eles tomam conta do porto. Qualquer caso suspeito é enviado, é notificado, é mandado a ser analisado, né? Existem medidas. Mas existe realmente aí uma firmeza no acompanhamento dessas pessoas que chegam de viagem ou que vão viajar? Sim. Em portos, aeroportos? Sim, existe. O que eu falei é assim, é um ambulatório específico para tal, né? Existe a Anvisa, faz um trabalho maravilhoso. Por exemplo, o pessoal de malária, da África, disso, eles já pegam dentro do navio, não desce, ou desce, ou vai para o hospital. Já faz essa... Anvisa antes de descer para a cidade. Depois passa para dentro da cidade, não é isso, Cláudio? Depois vem para dentro da cidade. Então, existe uma relação muito boa. O que eu estou falando é que a gente tem hoje na Baixada 5 universidades de medicina, não sei quantas de enfermagem, e a Ana Paula seria uma pessoa muito boa para falar sobre a medicina do viajante. Vamos conversar, convidá-la para vir no Papo Aberto, sim. Sim, seria uma professora, doutora, formada lá na USP, uma pessoa maravilhosa. Muito bacana. É bem, assim, bem atuante, né? Toda a equipe. Você já conhece, né? Conheço. Doutor Marco Antônio, há pouco tempo, agora, assim, último verão, passamos por uma virose, assim, que foi uma loucura, não é isso? Nas praias também. O que foi aquilo, doutor? Isso todo ano ocorre, né? Mas dessa vez parece que foi mais impactante, né? São a maioria dos vírus que causam diarreia, né? As doenças diarreicas, né? Você tem cálice-vírus, você tem rotavírus, você tem, né? Nós tivemos uma época em 2010 no Guarujá que foi criptosporite, é uma outra coisa. Mas dentro do navio, geralmente é vírus. E ele é explosivo, né? Quando faz um surto dentro do navio, explosivo. E outra, aonde que é colocado o material que é pego da excreção do ser humano? É tudo colocado no mar. Tudo colocado no mar. Dependendo das marés, você pode ter um contato. Fora que as pessoas... É uma doença de contato. Uma toca na outra, pega comida, pega isso, pega aquilo. Então a gente tem esses surtos aí que vem. E quando pega dentro de uma cidade também, uma cidade, vamos falar... acho que aumentam quantas vezes durante o verão? 5 vezes mais a população? Então, o meio de ter o contato é esse aí mesmo. E propicia esse tipo de doença. O que tem que fazer? Álcool gel, lavar a mão, tudo. Todas as questões. A população sabe o que tem que fazer.
E as pessoas esquecem, né, doutor? Esquece. Não é só para a Covid, é para tudo. E aí a gente tem carnaval, um toca no outro, não pega no outro. E aí vão continuar não tem o que, vai continuar ocorrendo, tem que fazer prevenção maciça, informação maciça. Essas altas temperaturas também, que foi assim, prejudicou muito a questão da guarda de alimentos, né? O pessoal ambulante, enfim, foi bem complicado também. E a região tem uma vigilância sanitária de primeiro mundo, né? Eu fui fiscal de lá, o pessoal super capacitado, possivelmente, hoje não estou mais na prefeitura, então, possivelmente tem que aumentar as equipes, vão ter que aumentar, porque está vindo muita gente para a. Mas a gente sabe que o nível, principalmente da cidade de Santos, tem as outras cidades também trabalham, o nível dos funcionários são altíssimos. O que acontece muito nas altas temporadas e também com a baixa e a possibilidade das pessoas poderem transitarem sem medo da Covid, né? Que antes era o medo da Covid. E aí acaba aumentando, então as pessoas esquecem do básico. De pegar o toque, contato. Lá antigamente, né, na história da epidemiologia, a gente tinha as hepatites virais, a primeira lá, que é a hepatite A, né, que é alimento. Então, que parece que não é nada hoje, mas algumas pessoas acabam desenvolvendo, né, doutor? Você mesmo pode falar sobre isso. Esqueceram, né? Que lava a mão. Hoje em dia você vê como que a gente usa muito a mão. Com celular. Isso. Você pega o celular, tira daqui, põe aqui, pega ali, põe não sei o que. Quando você pensa, está coçando a cabeça, está botando a mão na boca, está cumprimentando o outro. Tá... Então a forma de contato hoje a gente usa muito. Que, se você for olhar, está todo mundo em qualquer lugar, com a mão no celular, passando aqui o outro, fulano aqui, olha. Cumprimentou pegou o celular de novo, acabou. Por mais cuidados que você tenha, você está sempre sujeito a alguém aqui espirrou na mesa, botou o celular em cima, o outro vem e põe. O que eu tenho observado, que eu acho interessante a gente falar, é que as próprias pessoas têm que ser fiscalizadoras. Então, não é porque eu sou profissional da saúde, onde eu chego eu vejo se tem álcool gel. Eu muitas vezes olho o ambiente, aí às vezes eu tenho que falar, Cláudia, você tá aqui como, né, mas não dá. Relaxa. Eu estive ontem num restaurante que eu utilizei e tinha uma situação lá e eu chamei a moça ao lado e falei, por favor, tá faltando álcool gel. Eu entro em determinados locais públicos sem álcool gel. Aí não. Aí, não, é que nós esquecemos de colocar. Não, por favor, coloca. Mas a gente sabe que tem a vigilância. Isso deveria ser um princípio básico, né? E as pessoas, principalmente em área alimentícia, né? Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar também, né? Lugar. Você entra, tem que ter o álcool gel. E aí nós, população, nós somos usuários, nós estamos aqui, somos munícipes, em qualquer lugar. Exigir, numa boa, com muita educação, por favor. Outro dia eu falei, gostaria. Eu estava numa fila para usar um toalete, só para dar um exemplo. Eu fui primeiro lavar a mão. As pessoas falam, nossa, mas você já foi? Eu falei, não, eu lavo a mão antes. Sim, procura. Aí voltei para a fila, em determinado shopping que estava aí fora. E aí eu sou assim, mas porque você tem informação? Não, acho que quanto mais, né? Por que na época que a Covid estava em alta, todo mundo toda hora. Andava com álcool gel. Andava de máscara, né? Que acaba, né? Que, como lá no começo da nossa conversa, né? A dengue, por exemplo. As pessoas que estão fazendo 60 hoje já tiveram aquela. Eu tenho. Não vou falar a idade, mas e aí, quando eu fizer 60, eu vou estar naquele nível que eu posso ter o 3. Já pensou? Vamos pensar nisso, não. Falando, não, a gente tem que pensar no que é verdade, né, doutor? Porque, pensa bem, João, Cláudio, aí eu chego com 60 anos e posso adquirir? Não. Complicado, né? Tomar vacina? Por que eu vou deixar ela... Como vamos dizer, antigamente a gente tomava vacina, tomava todas aquelas vacinas quando era criança, quando era pequena, a gente falava, pô, tô imune, né? Então ficava por muito tempo. Hoje, você tem que tomar vacina e sempre tá aparecendo uma nova, né? Sempre tá aparecendo uma nova. E porque o corpo... E cara, viu? Né? E o corpo reage. É caro, né, doutor? E hoje a gente lida com infinidades de antibióticos, né? E aí a gente acaba, como também tem experiência hospitalar, né? Muitos anos, então... Uma hora a gente estava lidando com uma bactéria, outra hora eu já vi outra bactéria, né? Não. O serviço de infectologia ficou maluco.
A Cláudia falou uma coisa, e quem já foi gestor de saúde sabe que tem, viu, João? A sua esposa trabalha com isso, na parte de planejamento. Assistência social, Nós temos vários Brasis. A gente exige o álcool gel no shopping, a gente exige, mas se a gente sair por aqui, para dentro da cidade, mais para dentro, onde tem os cortiços, né, principalmente em Santos, em zona portuária, em zona... A dificuldade do agente de saúde é muito... complicada, né? É uma dificuldade muito grande. É isso que eu queria dizer, muito grande. Então nós temos vários Brasis. Áreas que ele não pode nem entrar, né, doutor? Sem permissão, né? Então, por isso que o meio de comunicação é o acesso mais rápido, né? Mais rápido, em todas as camadas sociais. Eu diria que, vamos dizer assim, talvez a mais... que eu acho que hoje está mais ativo, que se fala da dengue, o mosquito da dengue. Sim. Acho que é a campanha mais forte que aparece, né? Então hoje só pega, vamos se dizer assim, pegaria dengue quem quiser, porque eles dão lá no comercial, eles mostram tudo para você, além dos agentes que te visitam. Mas você vê a dificuldade é muito grande mesmo, porque é a informação. Lugares que não abrem, alguns bairros que ele não pode entrar. E o morador de área livre? O morador de área livre. Então... Com as crianças que estão... Como é que ele faz? Como é que a gente faz? É uma situação que é preocupante. Sim. A gente tem vários, né? Atuação, temos uma política que vem, né, do governo e que é distribuída, né, entre os estados e os municípios. Mas o mais importante é a gente saber, assim, o agente comunitário de saúde e o agente comunitário de endemia, né? O agente comunitário de saúde, ele é o nosso capilar. Ele consegue entrar no território onde nós, profissionais que somos membros, a gente também é hoje, né? Sim. O agente comunitário é membro de saúde e o endemias também, mas cada um tem uma função, né? Mas o de endemias, todo mundo já fala, por causa da dengue, não é só a dengue que ele trabalha. E o agente comunitário de saúde não é só para levar um recado na casa do príncipe. Ele passa informações, né? O agente comunitário de saúde, ele é o nosso elo entre a comunidade e a equipe de saúde, né? E tanto é que tem uma lei nova que ele se tornou membro da equipe de saúde. Os dois se tornaram, mas cada um com uma função e atribuição diferente. E ele é o que leva mais informação. E traz. O brasileiro gosta de vacinar? Olha, a Cláudia falou muito bem, nós temos o PNE, né, que é o Programa Nacional de Imunizações. É um grande avanço. Pessoal muito capacitado. O que falta que eu falo porque quando a gente fala de vacina, nós temos que colocar a educação. As escolas, se a gente vacinar as crianças, já é um grande avanço. Aí nós temos agora vacinas para uma população adulta. E nós temos que buscar informação de como vacinar isso. Hoje nós temos, dentro do orçamento, muito. Tem uma clínica particular. E eu sou favorável ao SUS. Sim. Nós temos muito restrito a faixa de vacinação que nós damos. A faixa de idade de vacinação que nós damos no serviço público. Olha isso, hein? Né? O gasto deveria ser bem maior com isso. É que o pessoal fala, não, você é contra, você é isso, é aquilo. Não, eu estou falando de política de saúde, não estou falando contra ninguém. Bom. Nós precisamos ampliar e injetar mais dinheiro para ampliar quem nós vamos vacinar. Porque nas clínicas privadas a gente trabalha com uma ampliação muito maior. Sim. Nós conseguimos dar vacina de HPV, que é a única vacina que previne o câncer, até 45 anos. Nós damos, e aí o SUS é mais restrito. Né? Se você quiser fora dessa faixa etária, tem que ter aquela comorbidade que eu te falei, está incluído no CRI, e o que é um serviço especial do Estado, e ir lá tomar. Uhum. Só que o país é grande, né? Nós precisamos fazer uma campanha direto com as escolas. Eu acho que a questão da dengue estão resolvendo por aí, pelas escolas, vacinando as crianças dentro da escola, para ter aprovação dos pais. Aí que entra também os pais que não querem que os filhos tomem vacina, que aí é a informação e a credibilidade para a gente convencer de que vacina realmente é muito bom. Mas
eu acho que a população está caminhando nisso, a população está ajudando bastante. É um ou outro que está causando esse impacto todo e a gente tem que realmente eliminar. Quer dizer que se o governo tiver um pouquinho mais de força de vontade e investir um pouco mais, isso melhora. Eu acredito que muita coisa em serviço público de saúde é investimento. Tem muito dinheiro, mas mal investido. Não estou falando aqui, estou falando de geral. Geral. Mal investido. E a gente consegue comprovar isso, né? Guarujá, em 2010, nós tivemos de diarreia, eu fiquei 1 ano secretário, nós tivemos um surto de diarreia, nós tivemos a maior epidemia do estado lá no Guarujá, né? Foi da região, o Guarujá foi o ponto de coisa. Eu consegui deixar com 8 milhões em caixa positivo. Mas aí você arruma muita encrenca, né? Muita briga. Mas você tem que ser uma administração enxuta e investir no valor do pessoal. Porque você tem um pessoal muito bom para trabalhar e que gosta de trabalhar com serviço público. Eu posso falar? Pode falar, claro. O que acontece? A gente tem uma distribuição, né? Só como informação, né? Sim, a gente importante. fala de gestão pública, então nós temos um território, tem um X número de pessoas, é mandada essa informação para o Ministério da Saúde, cada estado, cada município recebe o seu financiamento. Muito bem. Como que Santos, que é o polo, fica nessa história, né? Como os outros municípios ao redor têm os seus financiamentos, mas existem alguns municípios que acabam ficando sobrecarregados e aí ele não consegue dar conta do território, da população, dos habitantes, para também cuidar dos habitantes ao redor. Até pela proximidade, facilidade de transporte. Na verdade, porque é polo, e somos, né, polo metropolitano, temos os maiores hospitais de referência do estado aqui, AME, né, que é o ambulatório, né, de especialidades do estado, além de termos os do município. Tá. Mesma coisa na Praia Grande, no Guarujá, São Vicente, no Litoral Sul e Litoral Norte. Só que aí nós temos os estados que estão ali, né, próximos a gente, e aí acaba sobrecarregando o município. Né? Eles vêm de lá para cá. Vem. E, por exemplo, na atenção primária é feito cadastro, certo? Então, cadastro, cada pessoa é uma pessoa, cada agente comunitário é responsável por tanto X população, no máximo 650 pessoas. A equipe de estratégia de saúde, a equipe de atenção primária é responsável por X pessoas, aí tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, auxiliar odontológico, né? Sim. Um médico especialista em saúde da família para X pessoas, e tem da atenção tradicional. Alguns municípios só têm estratégia de saúde da família, mas não dá conta. A especialidade, por exemplo, acaba não dando conta. Aí a gente tem alguns gargalos, né, na questão de encaminhamentos, e acaba o Estado precisando referenciar. O Estado precisa acolher aquele município que não, né? É uma grande verdade que ela está falando. A gente sente isso na pele, né? Como brasileiro, você pode circular em qualquer lugar. Mas aqui é uma região metropolitana. Isso foi pactuado, só que ninguém cumpre. Então, vem o pessoal, então, eu sou de uma cidade, eu tenho que foi atendido aí, tá, não sei o quê. Quanto custou? X. Entendeu? Eu recebi esse dinheiro do governo federal, eu repasso para aquele município que absorveu aquele paciente. Isso é pactuado. Só que não é exercido de forma geral, não acontece. As pessoas dão endereço. Tem outras questões complicado, que acontecem aí que ninguém... Eu quero... É uma coisa bem mais... Cidade A, quero ser atendido na cidade C. Arrumo lá com um amigo meu que mora na cidade, você pode ser atendido lá, e por aí vai. Uma conta de luz, basta. Eu moro aqui. Só que não cumpre depois os princípios, né? Depois do atendimento, a verba aí para cada cidade. Porque né? a cidade recebe per capita, é isso que ele quer dizer. A cidade recebe per capita. Então seria justo. Estou falando de justo. Você
você colaborar com a outra cidade que acolheu, Que o acolheu, sim. que eu recebi para sua Perfeitamente. saúde. E está comprovado que você foi bem recebido, foi atendido. É questão política. A gente não importa onde eu estou, como Sim, estou, sim. onde eu estou, É correto. público. Afinal, é seu Qualquer país, pessoa né? consegue encontrar essas informações, né? Isso, é. Em qualquer site do Ministério do Estado do município. Então, o caso disso é a gestante pré-natal. Abre o pré-natal, que é fácil de abrir no município, aí o município que abriu precisa dar continuidade, porque existe um indicador de saúde para esse ano. E aí, tem vacinas dessa gestante, tem acompanhamento, o parceiro que faz o pré-natal junto, aí depois o nosso CS, ou o acesso o agente comunitário de saúde, né, do município, precisa ir atrás, aí descobre que não mora mais ali. Aí nós temos que dar informação. E cadê a vacina que tinha que tomar? E cadê a gestante? Não foi Aí parar. você fala, não, vamos fazer a nível metropolitano, o cadastro de todo mundo, porque tem o cadastro SUS, e nós vamos acompanhar. Mas aí não acontece. Não acontece isso. As ferramentas existem, mas politicamente não acontece. Eu vou chamar aqui 2 secretários aqui de saúde para falar nisso. Opa, no papo aberto não Pode tem tudo, problema. né? Não, já pensou partir pro radicalismo? Não vou atender, você está doente? Volta para sua cidade. Não, isso Não dá para fazer isso, não é verdade? Brasileiro. Só Então, tem que se entender, né? tem que se Os entender. princípios do SUS não permitem. Pelo amor, então. Acho que eu Mas vou que chamar o absurdo, secretário de gente. Praia Grande ou de São Vicente, o de Santos, ou chamamos os 3. Ah, né? junta todo mundo aqui. Porque Vamos lá, vamos você fazer viaja com para eles. qualquer lugar, né? Você viaja para qualquer lugar, eu vou para Bahia, tem que ser atendido lá. Tem, Eu tem. vou para o Rio Grande do Sul, tem que ser Tem que atendido ser lá. atendido. Pelo amor, eu sou brasileiro, faço parte do Território, né? do território nacional. O que a gente está dizendo é que se Tem um você controle. recebeu troca. você recebeu alguma coisa per capita do governo federal para assistência com relação àquilo, Sim. e você foi atendido na cidade X, B ou Y, X, Z. Teve um custo. olha, quanto É é o óbvio. custo? A X, ó, Tá eu aqui. ajudo em 70%, 60%, já seria alguma coisa. E É que isso faz eu tô com que dizendo. essa cidade que recebeu tenha recursos. Sim. Continue tendo recursos para poder atender. Isso. Aí Senão- a gente fala de hierarquização, né, da saúde, né? Então, a cidade A seria mais básico, a cidade B, a cidade C seria um atendimento mais complexo, né? Seria colocar prótese, transplante, essas coisas mais complexas. E receberia do governo para isso. Para isso. É. Entendeu? Então, tem que hierarquizar todo o sistema de saúde e também fazer, em contrapartida, que se pague alguma coisa com relação àquela cidade que está tendo uma demanda de X% da outra cidade. Que é justo, né? Eu acho que isso É justíssimo. A gente É faz não isso. pensar no próximo, né? É a grande realidade. Porque sobrecarrega. Você vê, Demais o sistema, né? se a gente tem uma epidemia aqui na região metropolitana, algumas cidades ficam mais sobrecarregadas Do que outro. porque a população tem aquela ideia, não, aquela Ali cidade vou ter mais recurso. está me atendendo melhor. Eu demoro 4 horas para ser atendida na minha cidade, mas lá está em 1 hora. Bem isso. Pela estrutura que eu tenho, pelo tamanho da cidade e tal. Tipo de Socorro. pronto-socorro, acolhimento, tem tudo isso. O sol acaba saindo, né? Brincadeira. Informação, né? Meu Deus. Olha aí, esse papo aberto hoje. Não, meu, o negócio Sério o é. negócio. O negócio é polêmico. Não. Leve. Olha, eu ia chamar agora o quê? O nosso. A hora Do... Paga a brincadeira, doutor. É isso mesmo. É complicado aqui. Né? Olha, do Jabá. Doutor, olha, imagina a sua clínica linda e maravilhosa lá e ter um belo espelho orgânico, né? Com formas orgânicas. Da onde, Cláudio? Da onde? Olha. Casa Santos Vidros. É. Nosso amigo Carlinhos. O Carlos lá tá O vozeirão de locutor. doutor, amigo nosso, precisa de tudo que você precisar de espelho, doutor, box. Olha, o homem faz tudo, fechar a varanda, tudo com Casa Santos Vidro aqui, eles são sensacionais. E tem vários outros. Olha, a gente tem que comentar, aproveitar a hora do jabá, né, Cláudio? Porque o pessoal que fica sempre assustado nessa hora. Mas Não assusta não, isso é. a hora do jabá é isso mesmo, é o jabá Olha, eu mesmo. já acompanho vocês, eu sei bem. Você já sabe como é que é, É. né? E olha, Casa Flora, a maior importadora de vinhos do Brasil,
o vinho Santa Carolina e aquela cerveja Paulaner. Doutor, o senhor toma Paulaner? Não, eu não bebo bebida alcoólica. Não pode ter bebida alcoólica, muito bem. Não gosta, né? Mas então eu vou trazer para o senhor um chá da Casa Flora. Aí sim. Um belo chá você gosta. Porque Casa Flora tem mais de 1.500 itens, doutor. Não é só vinho, não. Tem muita coisa bacana lá. E para a Claudinha, que é ligada, né? Que vai toda hora fazendo relatório e tal. Vamos falar com o pessoal da Extreme? Vamos. A Extreme, tudo em eletrônica. Olha, você consegue aqueles fones de Bluetooth. Consegue cada coisa bacana. Cada equipamento, Claudinha. Olha. Fantástico também. Vamos falar com o pessoal da Extreme aqui também. Marceneiro bom, né? O Pio. É o Pio. É o Pio. Opa. Projetos lá, Projetos. doutor. Esse cara faz entrega. Não fica na saudade não, doutor. Bom, vamos botar aqui, estamos chegando na nossa... Te agradeço o pessoal da Extreme. E olha, Cláudio, tem boa notícia chegando, hein? Tem mais empresas vindo aqui para o Papo Aberto. Sim. Estão entendendo, né? Essa nossa proposta de levar vários assuntos, né? Um dos mais... aqueles mais como o jiu-jitsu que a gente teve do esporte. Opa! Tivemos dos relacionamentos lá. Um abraço, queria mandar um abraço lá pro Valério, o Tantei, opa! O Arthur, o Arthur que é o garoto que tá mandando ver, viu? É o neto dele, claro! Aquele jabá. Arthur Pires lá, Arthur, já tá ganhando umas medalhas aí e vai disputar Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Gente, viu, o cara... Bom, passada a nossa hora aqui do jabá, para a gente estar encerrando o nosso programa, vamos falar um pouquinho, doutor, dessas enchentes, né? Que está cada vez com mais decorrência, né? Essas fortes chuvas que estão acontecendo aqui no nosso litoral. Tem as enchentes, isso você tem tanto em bairros mais nobres, como os bairros menos favorecidos, aquelas enchentes, enfim. Quais os perigos e o que as pessoas devem procurar fazer, doutor, para não pegar aquelas doenças? Conta pra gente um pouco. Então, outro dia eu estava falando sobre isso. É muito interessante que a gente sabe que é diferente, né? Você iniciou por essa fala, os bairros mais humildes são os que mais sofrem. São os que mais sofrem, né? Com enchentes, né? Nós que somos serviço público, a gente tem que ter esse olhar. Às vezes nós ficamos reclamando, olha, aqui na beira da praia, não sei aonde, encheu e tal. Mas lá, você imagina a pessoa ficar preocupada se a casa vai cair, se não vai cair, meus filhos, se eu perdi tudo. Aí eu estou falando que para o infectologista, nós nos preocupamos muito com a leptospirose. 14 dias depois, 2 semanas depois, a gente já falou, opa, vai vir depois da enchente, pode vir leptospirose grave, né? O paciente fica amarelo, para de urinar, começa a sangrar e morre. Porque fica ali, a leptospirose vem da urina do rato, né? Tem aquela contaminação. Sim. Aí você pode ter contaminação dos alimentos, que é mais leve e tal, mas a leptospirose é que realmente chama atenção, né? Esses lugares chamam atenção também, acidente com aranha, acidente com cobra, essas coisas que chamam atenção. Olha, eu falei uma coisa que é invisível na enchente, que quase ninguém fala, é a questão da saúde mental. Opa! Olha aí. Por quê? É uma coisa que eu vim trabalhando com a minha cabeça. Você pega um ônibus, você vai de manhã trabalhar, aí começa a chover. Você imagina. E lá na sua rua alaga. Meu filho chegou da escola. Minha mulher, será que está lá? Minha casa, será que começou a encher? Será que levantaram os móveis? Será que... Aí eu vou ter que descer no ônibus. Aí você vai ter que entrar no ônibus, o ônibus está parado no trânsito. Não anda. E a chuva, e o ônibus está enchendo de água também. Como é que vive essa pessoa? Eu vejo umas pessoas com muita, assim, teve um exemplo rápido, assim, dessa situação, e eu consegui enxergar longe. A pessoa estava me atendendo, faz mais de um mês, isso, quando começou a história de fazendo minha unha, e eu vejo ela toda hora no celular. E eu comecei a entender, daqui a pouco ela, tô preocupada com a minha filha, tô preocupada. E ela trabalha no lugar chique, só onde ela mora. Ela tinha que ir, na periferia. E ela começou a ficar ansiosa, eu falei assim, olha, tudo bem,
Vamos ver se Então tem era a outra pra me aflição atender. dela. Eu percebi a aflição mental mesmo da situação ali. Ela começou a passar, mas eu percebi. Porque nós temos, mas a maioria das pessoas não percebe que aquela pessoa que está atendendo ali, nós mesmos temos uma situação para enfrentar daqui a pouco. Exatamente isso. Então a gente consegue mensurar a leptospirose. A gente consegue mensurar. Tem um serviço de vigilância epidemiológica, a gente consegue mensurar. Teve 14 casos graves, tantos morreram, 4, medicação, a gente consegue isso. É importante, a gente tem que fazer, o pessoal não jogar lixo em determinados locais, para eliminar o rato. O rato precisa de comida. Sim. Se tiver comida, ele não procria. Então, a gente consegue ter um bom trabalho, consegue. O que nós não conseguimos, que até hoje existe uma grande discussão, o que é melhor, que vocês acham que é melhor do que vacina na saúde? Saneamento básico. Sim. Só metade do país tem. Se nós tivermos saneamento básico, a gente consegue resolver muita coisa, muita doença. Então, saneamento básico. Adianta só fazer educação na escola, se não tem saneamento básico, as crianças vão entrar na escola doente. Nós temos que o teu custo é 3 vezes maior fazendo o atendimento dessa população do que se fazer realmente o saneamento. Então, mas a gente tem um marco aí de saneamento para acabar percebe? Essa questão no Brasil. Sim. E às vezes politicamente fica amarrado. Então o Estado gasta investe um valor absurdo para recuperar esse cidadão, quando se ele fizesse o saneamento básico... É isso aí, João, pronto. Você matou. Você corta. É isso aí. Não, eu estou falando que é melhor do que vacina. É a única coisa que é melhor do que vacina. Já é história, né? Não é que é melhor, eu estou falando em termos de comparação, de impacto em saúde pública. Você faz o saneamento básico, já tem um grande impacto em saúde. Como a sacada dos canais, né? Mais de 50% então não tem saneamento. Nossos canais aqui, né? Tem toda uma história, né? Complicado, né, doutor? Bem complicado, né? Não é isso? Bem complicado. O grande problema de tudo isso é que o saneamento básico ele anda de forma lenta e conforme ele vai avançando, começa a aparecer os problemas no início. Mas por que foi você feito. acha isso, Claudinho? Na minha opinião, algumas coisas mal feitas e mal planejadas, né? Não, mas eu não ganho voto se eu botar por debaixo da terra o que eu fiz. Ninguém vai ver, aí né? vem o outro depois de mim e joga o asfalto. Aí todo mundo fala, fulano de tal afastou. Ninguém fala que eu, por exemplo, estou dando um exemplo. Sim. Coloquei a tubulação lá. Sim. Ninguém liga para quem colocou a tubulação. Você já viu alguém falar, não, eu votei no fulano porque ele criou uma boca de lobo aqui, pôs a tubulação? Ninguém. Todo mundo fala assim, não, foi fulano que calçou. Eu aprendi isso trabalhando em serviço. É aquele que fez a praça. Fez a praça. Fez a praça, asfaltou a rua. É uma grande discussão. Né? Mas acho que aos poucos o pessoal vai começar a aprender. Está entendendo que está começando a entender. Começar a olhar para baixo, né? Precisamos discutir mais esses assuntos, colocar mais em pauta para que se tenha atitudes, né? É verdade. E a discussão tem que ser em alto nível, sem ninguém xingar ninguém. Não, cores políticas. É a partidária, é a população, é a nação. Ninguém é dono dessa bandeira. A gente sabe o caminho. E quando você passa a discutir o problema, você está mais próximo da solução. Agora, quando você ignora, essa solução é tardia. Fica muito difícil. Doutor Marco Antônio, olha, é um prazer imenso falar com o senhor sempre. Não é só aqui no programa, não. E ter esse seu pensamento, essa sua forma de encarar muito mais ampla, né, muito mais global de ver as coisas, né? A gente fica muito feliz de tê-lo aqui, Cláudia Solimene, que nos esclareceu, né, vários assuntos. Enfim, a gente fica muito acho que cabe muitos assuntos ainda, né? Precisamos passar a informação para o público, precisamos cada vez mais conscientizar essas pessoas, né, da vacinação, dessas preocupações do saneamento, enfim, isso é muito importante. Eu espero tê-los aqui em breve, num novo papo aberto aí, para a gente estar discutindo e levando esses outros assuntos também, né, Claudinho? Com certeza. Falar de coisa séria é muito importante. E juntos tentar resolvê-las
é melhor ainda. Melhor ainda. Então precisa ter um pouco de boa vontade. Então, se a gente passar a discutir e ter boa vontade em buscar soluções, a gente está mais próximo de melhorar o nosso país. Doutor Marco Antônio, suas considerações finais. Deixa aqui seu recado. Eu agradeço que quando a sumidade, a Cláudia, né? Claudinho, o João, e agradecer a todos aqui. E assim, se eu me excedi um pouco, eu sou uma das pessoas. Imagina, doutor. Eu sou uma das pessoas que eu critico, faço uma crítica construtiva a algumas coisas de governo, porque eu já botei a mão. Sim, já esteve do lado de lá também. Não sou, e nem, não pega para mim nunca ser a pessoa que vive atirando a pedra. Entende também as dificuldades do outro lado também. Totalmente. Então eu fico às vezes muito triste com vários serviços públicos quando terceiriza algumas coisas. E que a gente ainda deveria estar cultivando o país a questão do funcionalismo público, né? Sim. Algumas coisas terceirizadas não. E acabaram terceirizando a saúde, assim, no Brasil como um todo. E isso tem causado alguns problemas. Eu acho que a questão da administração pública tem que continuar sendo por funcionários públicos. Com certeza. Com certeza. Concordo. Agradeço. Obrigada pelas palavras. Não conseguia. Eu sempre estive com as pessoas, sempre estive com os munícipes, os usuários do SUS, os alunos e todos, né, meus colegas e amigos. Mas eu não conseguia ver as câmeras, né? Assim, agora... Fiz um trabalho de informação, de né? bastidores e mas tem que vir para o público, né? Estou incomodada. E quando eu fico incomodada, 31 anos de formada, mais uns 2 anos aí de experiência enquanto estudava, área de educação, área própria institucional, né, e na gestão pública, na educação. Eu agradeço a todos, agradeço pela oportunidade, doutor. E vim mais vezes também, né? Sim. Agora que estreou, né, Cláudio? Não, agora. Né? Falou que ia trazer no dia dos secretários aqui, ela vai estar junto também. Não me coloque. Vamos trazer os secretários aí, quem sabe até o ministro da Saúde. Exato, porque não. Vamos falar. Aqui o papo é aberto. Papo aberto. E quem quer ver o papo aberto? Hã? E quem quer ver o papo aberto? Procure nas nossas redes sociais, nós estamos ali crescendo a nossa audiência, as pessoas estão colaborando, estão vindo, estão participando, não é isso? Tá dando seu like, né? E você? O que você quer ouvir e ver no próximo Papo Aberto? Tem que falar pra gente. Aqui você pode pedir o que você quer e a gente vai buscar. Vamos sim. Vamos sim. Com certeza. Mais uma vez, obrigado a todos e a vocês que nos acompanharam em mais um programa Papo Aberto, um programa que está sempre trazendo novidades e informação para você. Grande abraço a todos, muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau, gente.